é o seguinte, dois pontos. O nosso assunto de hoje, pessoal, vai ser codificação operacional, que são aquelas nomenclaturas que nós encontramos, aquelas tarjas que nós encontramos em equipamentos voltados para a subestação, tá bom? E faremos aqui dois cálculos envolvendo transformadores, tanto para a gente calcular a parte da seção nominal, tá? Seção nominal do transformador, utilizador para potência ou para distribuição, e para a gente calcular as espiras, tá? É simples o cálculo, eu dei orientações para vocês, né, essa tarde, explicando que vocês iam precisar de calculadora para fazer esse cálculo. Existe uma questão pronta, tá? Para cada assunto tem uma questãozinha pronta. Um método de fazer, e eu vou colocar uma questão e dar um tempo para vocês fazerem. Eu preciso que vocês tentem calcular e que não sobre nenhuma dúvida, porque vai ser uma das questões da nossa atividade. Quando é que vai ser lançada essa atividade? Essa atividade, pessoal, vai ser jogada até sexta-feira. Amanhã é quinta-feira, entre amanhã, quinta-feira e sexta-feira, eu devo jogar lá no site do CEPEC. Devo avisar para vocês, olha, pessoal, a atividade já se encontra lá. Como é que vai ser esse critério dessa atividade? Vai ser um arquivo em PDF e você vai mandar para o meu e-mail. Eu vou descrever direitinho como é que vai ser feito o procedimento. Você fez a atividade, mandou por e-mail. Professor, não tenho como mandar por e-mail, não tenho como mandar em PDF, não tem problema. Você faz no papel mesmo, no braço, tira a foto e manda o arquivo. Professor, sou aluno tal, da turma 39, da turma 41, da turma Quilo, da turma Eco. Coloca lá descrevendo lá a atividade que você fez e já foi. Então pronto, ali já vai valer como atividade, tá? Então estou deixando de uma forma bem tranquila, bem razoável, que é para todo mundo conseguir fazer e me entregar. Quando é que eu vou entregar essa atividade? Essa atividade você pode entregar até semana que vem, tá? Eu devo estipular uma data, né? Limite de entrega, mas eu acredito que eu entregando, por exemplo, eu mandando para vocês a atividade amanhã, então vocês podem me entregar até outra quinta-feira. Então tem uma semana todinha para vocês fazerem, tá? Durante algum momento que vocês tiverem dúvida em alguma das questões, pode entrar no meu WhatsApp. Professor, essa parte aqui eu não entendi, dá para dar uma explicação? Eu estou aqui para isso, tá? Vamos lá. Como é que vai ser a nossa regrazinha para a gente ter mais produção? Mesmo porque, como nós só temos 40 minutos para cada live, e se a gente perder muito tempo conversando, a gente acaba por não tendo uma aula tão produtiva, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, o áudio fica cortado, tá? Durante a minha explicação. Em qualquer momento que você tiver alguma dúvida, você ativa o microfone. Professor, essa parte eu não entendi. Eu acho até melhor você fazer no áudio e não no chat, porque como eu só tenho uma tela disponível aqui, então fica difícil para eu ficar ministrando o assunto, a disciplina, e ficar olhando aqui ao lado do chat. Então, por gentileza, teve alguma dúvida? Ativa o microfone. Professor, essa parte aqui me explica? Sou aluno da turma tal. Pronto, aí a gente faz a explicação bem bonitinho. Tá bom? Tranquilo? Show? Beleza. Show de bola. Show. A rocha. Cala a boca, mano. Aí, mano. Vamos lá, só ativando aqui, pessoal. Pronto. Quem tá falando é o Lindenberg, não, né? Lindenberg, cala a boca aí, Lindenberg. Vamos lá, o nosso primeiro assunto, pessoal. Nosso primeiro assunto é a codificação operacional. Tá? Só ativar um amiguinho aqui. Codificação operacional. Quem trabalha no campo, né, como costumamos dizer, serviços prestados, provavelmente já deve ter uma ciência do que seja essa tal codificação operacional, tá? Mas para quem não sabe, é muito interessante que vocês tenham dessa informação, mesmo porque se um dia você chegar a trabalhar dentro de uma subestação, você vai se deparar com alguns caracteres que estão inclusos em cada dispositivo utilizado dentro da subestação, tá? Vamos lá.
Vou passar essas informações para vocês, tá? O significado. Vê que eu estou só ativando a galera aqui. Vamos lá. Nomenclatura de uma subestação, que é a própria codificação operacional, tá? Em uma subestação, cada equipamento é identificado por um código, que são uma sequência de caracteres, tá? Que vai identificar o tipo de equipamento, que vai indicar qual a faixa de tensão desse equipamento e que vai indicar qual é a posição dentro da subestação. Por que essa informação é tão importante? Porque na eletricidade, pessoal, nós trabalhamos com o que chamamos de padrão, tá? Existe um padrão para tudo. O padrão é bom, o padrão é excelente, tá? Um exemplo assim bem simples, uma analogia bem simples, com relação a tomadas. Antigamente, vocês sabem que nós trabalhávamos antigamente com vários tipos de tomadas. O que eu quero dizer? São vários modelos de tomada. Antigamente, você encontrava tomadas com 2 orifícios, 2 buraquinhos apenas. Nós encontrávamos com 3 orifícios um modelo, depois encontrávamos com outro, parede lisa e assim por diante. O que acontece? Meados de ano 2000, foi baixada uma norma da ABNT, da NBR 14136, e essa norma serviu para padronizar as tomadas de uso geral e de uso específico dentro da instalação elétrica. Quem trabalha com instalação elétrica sabe muito bem que existe agora um padrão para as tomadas. Então, você não consegue comprar uma tomada utilizada em uma residência, estou falando de tomadas de baixa tensão, eu não encontro de forma nenhuma com vários modelos. Todos eles têm o mesmo orifício, todos eles têm a mesma distância, tá? O orifício para tomada de uso geral é padrão, para tomada de uso específico é padrão, e existe aquela cavidade. Por que se criou um padrão acerca de tomadas? Primeiro, segurança. Antigamente eu tinha uma tomada que era toda lisa. Hoje eu encontro todas as tomadas com aquela cavidade. Por quê? Porque quando eu for inserir um plug em uma tomada, quando eu pensar que eu vou encostar meu dedo em uma das partes do plug, então a parte toda do corpo já tem adentrado aquela parte da cavidade, garantindo que evite de eu receber uma descarga elétrica. Um outro fator, hoje os plugs, se você analisar esses plugs que são comprados, em sua boa parte, ele só tem a parte metálica na ponta. Esse resto daqui para cá é plástico. Então, o que quer dizer? Quando eu for colocar esse plug na tomada, então vai ser muito bom para mim, porque eu posso dizer que eliminei 100% a chance de sofrer um acidente, tá? A tomada de uso geral, que é aquela tomadazinha que geralmente a gente utiliza, com a corrente limitada de 10 amperes, o orifício dele, ou seja, aquele buraquinho, é de 4 milímetros, enquanto que a tomada de uso específica é de 4,8. Mas isso não vem ao caso, porque isso é assunto de instalações elétricas. Eu só fiz essa analogia para a gente entender como é interessante a gente trabalhar com padrão, tá? Falar no padrão USB e outros assuntos aí. Para a subestação é da mesma coisa, trabalha da mesma forma, utilizando um padrão para cada dispositivo, para TC, para TP, chave seccionadora, para disjuntor, transformador de potência, sistema de barramentos e assim por diante. Então, trabalhar com padrão é muito bom. Só um instante aqui, pessoal. Pronto. Tá bom? A nomenclatura mais usual utilizada nos diagramas unifilares, que são aqueles diagramas, aquela planta, o esquema elétrico que a gente vai encontrar de uma subestação, é constituída de 4 dígitos. Então, eu devo encontrar, no mínimo, 4 dígitos. Né? Então, vai de 4 até 6, 7 dígitos. Tá? Vai depender muito da situação. Por exemplo, essa figura que vocês estão vendo aqui, essa tarja amarela, que já está ficando bem clara, né, devido ao sol, né? Aqui é de um disjuntor, tá? Aí eu estou vendo aqui, 12D1. Quando o técnico ele vai entrar em comunicação com a subestação ou com a parte da sala de controle, o técnico ele não fala 12D1, tá? Ele não fala a letra D, ele não fala a letra B. Por quê? Porque pode haver uma certa confusão para quem está escutando lá na sala de controle. Eu posso escutar
D, mas eu posso escutar B, eu posso escutar T, eu posso escutar Z. E por que é tão importante eu não trabalhar com isso, trabalhar com palavras? Ou seja, eu estou verificando ali a letra D, mas eu não vou falar letra D, eu vou falar delta. Eu não vou falar 12, eu vou falar 1, 2, delta 1. Eu não vou falar Z, eu vou falar Zulu. Eu não vou falar B, eu vou falar Bravo. Eu não vou falar T, eu vou falar Tango. Que são aquelas nomenclaturas, aquele alfabeto fonético que, inclusive, parte da aviação utiliza, tá? Dentre outros. Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui em Fortaleza, há alguns anos atrás. Eu não vou mencionar nomes, tá bom? O que aconteceu? Eu estava ministrando aula pela manhã na escola e, por volta de umas 10 horas da manhã, a energia aqui da escola caiu, né? Os alunos todos gritaram, né? Todo mundo animado porque faltou energia. Depois, com pouco tempo, voltou de novo a energia. Resumindo, o que aconteceu nesse momento com essa falta de energia? Foi um técnico, tá, de serviços prestados, recebeu uma descarga elétrica em cima de um poste de 69 kV. Como foi que isso aconteceu? Bom, eu não estava lá, tá? Eu não posso dizer exatamente quem foi que errou, o que foi que aconteceu, de quem foi a falha, mas alguns amigos que trabalham inclusive na Enel, ele me contou que parece que o técnico subiu no poste errado, tá? Então, pelo que ele me contou, tinha tipo assim, 2 postes de 69 kV e ele entrou em comunicação com a sala de controle e eu não sei se ele escutou errado ou se a parte técnica escutou errado, não sei. Eu só sei que se foi uma vida, né? Quando a gente vai fazer uma comunicação com a concessionária ou com a subestação da Chesf, a gente tem todo o cuidado do mundo de quando for pedir, por exemplo, para desligar um disjuntor, como esse, 1, 2, delta 1. Geralmente, o técnico ele repete essa mensagem, o outro técnico que está do outro lado, ele recebe essa informação e ele repete essa informação para ver se realmente foi isso que ele escutou, ele repete essa informação para o técnico que está trabalhando, para garantir total segurança e que ele consiga trabalhar com absoluta certeza que desligou o componente correto ou que fez a manutenção do componente correto, tá bom? Outra coisa, essas informações que o técnico passa para a sala de controle são todas gravadas, o que quer dizer que eu tenho que trabalhar com toda a seriedade, porque qualquer vacilo que eu der, qualquer brincadeirazinha que eu der acerca de uma comunicação com alguém lá do outro lado, pode ser uma prova contra o próprio técnico. Tá bom? Só dar uma olhadinha aqui, tem um chat. 12 delta 1, dependendo se falar 1. Exatamente. Pronto, o Vitor falou uma informação importante também. As situações onde eu falo 12 delta 1, e que nós trabalhamos também com esse estilo, ou para algumas situações de subestações que eu trabalhei, que trabalha justamente com essa informação. Ou de 12, ou fala 1, 2, delta 1, tá? Lá no Maranhão, nós trabalhamos dessa maneira. No Maranhão, no Piauí, né, algumas subestações do Piauí. Só um instante aqui. Certo? Então essas informações, que elas são acompanhadas em cada componente, ela tem como essa função específica, que é de manter um padrão e garantir a segurança de que realmente aquilo que ele está desativando, aquele componente que ele está desligando, realmente é o componente certo. Para justamente não ocorrer falha e dizer, rapaz, eu achava que era para desligar isso aqui, não é esse aqui não, desculpa. Tá bom? Aí vamos lá. Ó, tá mais um amiguinho aqui. Só um instante. Beleza? Então, vamos lá. Todo projeto deve contemplar identificação em cada componente, equipamentos e situações de alerta, através de identificação alfanumérica, código de cores e mensagens.
Vamos lá. Pessoal, pronto, eu peço que, se alguém quiser falar alguma observação, alguma coisa, pode ativar o áudio, sem nenhum problema, tá bom? Assim, para mim é melhor do que eu ficar parando e olhando ali no chat. Pode ativar o áudio sem nenhum problema. Vamos lá, os procedimentos gerais da codificação seguem os seguintes critérios. Existe um significado para cada dígito, tá bom? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. E nós vamos ver, eu vou acompanhar uma tabela aqui para vocês, mas eu vou mandar para vocês amanhã em PDF, tá? Eu vou mandar para o WhatsApp de vocês. E vou deixar com uma opção lá também no cpe.org. A tabela, tá? A tabela é a sequência das tabelas e alguns exemplos para a gente aprender realmente a descrever aquele componente. Amanhã eu devo passar para vocês. Vamos lá. O significado do primeiro caractere vai indicar o tipo de equipamento, ou seja, qual equipamento que eu vou trabalhar. Se você verificar, analise aí que eu tenho um código com algumas numerações e eu tenho um equipamento correspondente a esse código. Caso seja 0 o primeiro caractere, é um equipamento não interruptor. Pode ser um transformador, pode ser um reator, pode ser uma linha, um gerador e assim por diante. No caso 1 é o disjuntor, no caso 2 é ligador, 3 chave seccionadora. Então verifique que eu tenho todos esses componentes voltados para uma subestação. Chave fusível, chave a óleo, chave de aterramento rápido, para-raios, TP, TC, tá bom? E assim por diante. Esse é o primeiro caractere. O segundo caractere vai corresponder à tensão de operação. Qual é a tensão que essa linha está trabalhando? Qual é a tensão que esse disjuntor está trabalhando? Qual é a tensão que essa chave seccionadora está trabalhando? Tá bom? Geralmente, pessoal, o que mais nós encontramos ou é o segundo caractere sendo 1 ou o segundo caractere sendo 2. Por quê? E geralmente são as tensões que nós somos acostumados a ver, né? Tanto 13.8, que tem como numeração 1, quanto o 2, que tem como tensão 69 kV. Então, são geralmente os dois valores. Até esse quadro você pode encontrar, se você for trabalhar, em uma tensão de 230 kV. Tá bom? Isso eu estou falando da informação do caractere que existe dentro que contém naquela tarjazinha amarela com o caractere preto. Tá bom? Esse é o segundo caractere. Primeiro, voltando aqui de novo. O primeiro vai ser um equipamento, tá? Correspondente. O segundo vai definir a tensão de operação. Boa noite, Alexandre. O segundo vai definir a tensão de operação. O terceiro caractere, ele vai indicar o tipo de equipamento que é correspondente. Tá bom? Se você verificar, eu tenho aqui equipamentos, eu tenho código e eu tenho sequência. O que quer dizer que você pode encontrar, por exemplo, para um transformador de aterramento, você vai encontrar desde A1 até A9. Um barramento, você vai encontrar de B1 até B9. Um gerador, G1 a G9. Tá? Compensador 5, banco de capacitor. O que mais? O quarto caractere vai indicar a sequência, tá? Ou a posição que está esse equipamento. É importante porque, por exemplo, em uma subestação eu posso encontrar duas chaves seccionadoras. Então, eu vou ter duas sequências. Com relação a TC, eu posso ter também duas situações de posição desse TC ou desse TP. Tenho mais para-raios, que vai de sequência PO1 a PO9. Eu tenho regulador de tensão, transformador de força, transformador de serviço auxiliar. Esse transformador, pessoal, é um transformador que fica dentro da sala de controle. Tá bom? Esse transformador é um transformador de porte médio, não um transformador grande. Geralmente, transformador seco, pelo menos são os últimos transformadores que eu tenho trabalhado, são transformadores a seco, utilizados dentro de uma sala de controle. Eu tenho um conjunto de medição, transformador de potencial, transformador de corrente e sensor de aterramento. Tá bom? As letras, aí vamos lá. Essa informação é importante demais. As letras C, F, todas essas letras que vocês estão visualizando são utilizadas para nomear linhas
de transmissão ou de distribuição, guardando, quando possível, a associação ao nome da instalação. Quinto caractere. Então, pode haver situações onde eu vou ter mais do que 4 caracteres. Eu vou citar aqui alguns exemplos aqui, tá? O quinto caractere é um traço de união, ou seja, você vai encontrar 4 caracteres, depois vai encontrar esse traçozinho de união. Quando existirem 2 equipamentos similares na mesma tensão de operação conectados a um terceiro equipamento. Então, são situações onde você vai encontrar, além dos 4 caracteres, mais um adicional. Eu vou citar aqui alguns exemplos aqui. Eu acho que é interessante a gente dar uma verificada. Exemplo, né? 6 caracteres está aqui. Chave de abarramento, chave do lado do abarramento, chave oposto, bypass, aterramento ou chave para transformadores. Exemplos. Eu estou diante aqui de 2 placas de identificação que é utilizada em uma subestação, tá? Eu tenho aqui esse primeiro à sua esquerda e esse outro aqui à sua direita. Vamos lá. Primeiro dígito identifica o tipo de equipamento. Segundo vai indicar o nível de tensão. Terceiro e quarto identifica a função e a posição em que está esse equipamento. Tá? E para essa outra situação aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 caracteres, tá? Porque esse traçozinho ele também conta como um dígito ou como um caractere. Então eu tenho aqui 32 ou 32, B de bravo, 1, traço 4, tem gente que utiliza barra 4, mas eu trabalhei com traço 4, tá bom? Então tem 3, 2, 1, 3, 2, B1, bravo 1, que não vou falar B1, traço 4, tá? Aqui já é uma situação diferenciada. Exemplo, vamos lá. Essa placa que vocês estão identificando aqui, olha. Primeiro vai identificar o tipo de equipamento, segundo vai indicar o nível de tensão, terceiro e quarto vai identificar a função e posição do equipamento. O primeiro, como o código é 0, ele é um equipamento não interruptor. Ou seja, pode ser um transformador, nesse caso, um reator, uma linha, um gerador, etc. Essa linha, tá? Geralmente nós trabalhamos com linha, sendo 0. Esse 1 vai indicar o nível de tensão. Conforme eu tinha dito para vocês, eu trabalho geralmente ou com 1 ou com 2, aqui no entorno da nossa cidade. Mas pode acontecer de eu trabalhar com outros níveis de tensão. Tá? Sendo 1, eu estou verificando que o segundo dígito corresponde ao nível de tensão, que ele vai de 1 kV a 25, não é obrigado a ser 13,8 kV. Só que geralmente nós trabalhamos com esse valor de tensão. Então, eu já estou vendo que tem como tensão 13,8. Terceiro dígito vai indicar o tipo de equipamento correspondente. Então, nesse caso aqui, eu estou verificando que é um resistor de aterramento. Tá bom? E a sequência que vai de W1 a W9, tá? Então, nós estamos verificando que é uma linha, um resistor de aterramento, que trabalha na linha de 13,8. Beleza? Terceiro e quarto, passando de novo, só um instante, pessoal. Tem gente entrando aqui. Pronto. Vamos lá. Eu estou diante de 3 componentes. Essas fotos, essas imagens aí, eu retirei de uma subestação, tá bom? Foi na época que eu fui fazer um serviço e eu retirei essas informações. De cara, você já pode ver e já pode dizer para mim que esses equipamentos correspondem a uma tensão de 69 kV. Por quê? Porque eu estou verificando que no segundo caracteres eu tenho o número 2. Caso eu encontrasse aqui sendo como número 1, eu tinha a certeza que seria uma tensão de 13,8 kV. Se tivesse um 4, eu já saberia que seria uma tensão de 230 kV. Como eu estou encontrando essa numeração sendo 2, para o segundo caractere, eu já sei de cara que é um componente que está trabalhando com a tensão de 69 kV. Tá? Professor? Opa, diga lá. E no caso fosse o 3? Tem 3? Eu cheguei Sim, agora. Eu mostrei agora, né? Já são a tensão, já que já está acima de 69 kV.
É porque eu peguei o bonde andando aqui, eu cheguei atrasado hoje. Tá bom? Tem a tabelazinha, tá? Beleza. Então, um sendo geralmente 3,8 e dois geralmente 69 kV. Aí vamos lá. Eu estou verificando aqui, olha, que eu tenho aqui esse PO traço 1. Então, eu tenho aqui, olha, no caso, um para-raio, que ele está na posição 1 e esse para-raio está trabalhando em uma linha de 69 kV, tá? Então, esse aqui é um para-raio. Lógico, de cada... Professor, Opa, diga lá. era bom você colocar essa tabela nos grupos pra gente ficar mais legal pra gente entender também, né? Pronto, eu expliquei para a turma que eu vou passar uma tabela em PDF para cada grupo. Vou passar uma lista de exercícios, mas essa lista de exercícios não vai ser nada avaliativo, tá? É só realmente para a gente praticar, tá bom? Ah, entendi. É porque eu cheguei no meio do barco também, por isso que eu queria saber essas tabelas também, ficava legal pra gente saber. Eu vou mandar a tabela para vocês, tá? Show de Vamos bola, lá. obrigado. Vamos lá. Eu tenho esse outro componente aqui. Poxa, que componente é esse aqui? Eu não sei que componente é esse. Eu não sei se é um TP, se é um TC, se é um disjuntor, não sei. Eu só sei que esse componente está recebendo 69 kV. Bom, essa letra U, ela vai significar o quê? Vou voltar aqui a imagem, tá? Só para a gente dar uma verificada aqui, ó. Se você verificar o U, ele está correspondendo ao transformador de potencial, que ele tem como sequência de U1 a U9, tá? Eu não estou falando pelas palavras, eu estou falando simplesmente a letra, para depois a gente se familiarizar com as palavras em si, tá? Com bravo, com delta, tá bom? Com Charlie e assim por diante. Voltando de novo. Pronto. Então, eu sei que aqui é um transformador de potencial, tá? Transformador de potencial que trabalha com a tensão de 69 kV. Dá para ver na imagem também, né? Que eu estou vendo aqui um poste, olha. Esse postezinho aqui, 69 kV sendo transmitido para uma subestação. Já essa outra figura aqui, eu tenho esse Z de Zulu. Então, é um transformador de corrente. Vai, mamãe. Tá viajando, né? Não, tá trabalhando. Graças a Deus. Tá trabalhando. Vamos lá. É um TC de 69 kV. Tá bom? Então, essas informações... Gente, é o microfone aberto. Eu já liguei agora o microfone. Tá certo? Beleza? Dúvidas até então? Tranquilo? Aqui é um exemplo. Então, só em relação a essa terceira figura aí. Que houve Vou voltar. Essa aqui. Essa terceira, isso, do Z, isso. Obrigado. É um TC, tá? Letra Z aqui, Z de Zulu, TC de 69 kV. Ah, eu tô vendo aqui Zulu 1 ou 1, mas eu posso encontrar sendo 2? Também posso, tá? Em uma situação onde eu tenho um outro sistema de TC, ou eu tenho outro sistema de TP, ou eu tenho outro sistema de para-raio. Como exemplo aqui, vocês estão vendo aqui, olha, que esse 3 é o primeiro, é uma chave seccionadora. Esse 2 equivalente à tensão de 69 kV e está trabalhando em uma seletora de uma linha de transmissão. Então, ela está trabalhando em uma linha de transmissão, fazendo uma seleção, levando a energização até um disjuntor que está após ele. Tá bom? Então, aqui é um disjuntor, esse acionamento é feito manual, tá? Essa chave seccionadora. Tem um botãozinho aqui, olha, esse botãozinho vermelho é um botão magnético, que você vai apertar e, através do seu manípulo, você vai fazer a ação de abrir o contato ou de fechar o contato. Beleza pura? E... Vamos lá. Teve uma pessoa que me perguntou sobre aquela imagem no qual tem um traçozinho de união, tá? Eu vou voltar de novo só para a gente fechar essa parte e não restar dúvida nenhuma, tá? Voltando para cá. Pronto. Então,
Vamos lá, aquela figura, então ela faz parte de uma chave seccionadora de 69 kV, tá? Conectada ao primeiro barramento. Então, eu vou voltar aqui de novo, ó. Aqui, olha, barramento que vai de B1 a B9, tá? Aí eu tenho esse traço de união. Que esse traço, conforme eu tinha dito para vocês, olha, quando existir dois equipamentos similares, ou seja, dois equipamentos iguais, na mesma tensão, e pode acontecer, pode sim, pode haver situações onde eu tenho mais sistemas conectados trabalhando no mesmo nível de tensão. Depois eu dou uma lidazinha. O Adilson mandou mensagem, depois eu dou uma lidazinha, para não perder muito tempo. Tá? Leu já. Beleza, né? Então pronto. Então faz parte de uma chave seccionadora ligada no barramento 1, conectada a um outro sistema, que pode ser um disjuntor, pode ser outra chave seccionadora, tá bom? Vamos lá. Aqui eu já passei, essa partezinha aqui, nós já vimos. Vamos fazer agora um cálculo da seção dos condutores em um transformador. Esse dimensionamento, pessoal, eu tentei deixar da forma mais simples possível, tá bom? É voltado para transformadores de potência, só que transformadores de um nível de potência não tão exagerado, digamos assim. São valores de potência utilizados nesses transformadores de distribuição, tá? De 300 kV, 300 kVA, de 500 kVA, de 225. Então, são transformadores medianos, tá bom? Vamos lá. Em um projeto envolvendo transformadores de potência, no momento de sua construção, quando eu vou executar a construção, lógico, existe uma tabela já pronta para cada tipo de potência. Para cada potência de um transformador, eu estou falando de transformadores que já têm essas potências já padronizadas, né? 45 kVA, 75 kVA, 112,5, 150. Então, esses valores de potência, então já tem uma tabela já pronta com relação ao tamanho do tanque, com relação ao tamanho, a espessura do núcleo, com relação à quantidade de espiras que eu vou ter na bobina primária, a quantidade de espiras que eu vou ter na bobina secundária. Então, todas essas informações, elas são tabeladas, tá bom? O que eu quero passar para vocês aqui é como a gente faz o dimensionamento dessas bobinas, tanto do primário quanto do secundário, para esse tipo de transformador. Eu achei interessante falar sobre essa parte da bobina, porque a bobina, vamos dizer que é o coração de um transformador. Então, um transformador sem bobina não funciona, tá? Vamos lá. Para se obter o termo final, ou seja, para eu saber o resultado correto da bitola, da seção transversal dessa bobina que vai ser utilizada, nós vamos precisar de algumas informações. Dentre elas, eu vou precisar saber a corrente do primário, eu vou precisar saber da corrente do meu secundário e eu vou precisar saber dessa densidade de corrente, tá? Eu vou passar depois a informação para vocês, porque essa parte da densidade é uma parte já bem mais profunda. Essa densidade ela vai ter muito a ver com o tipo de material que vai ser aplicado. O que quer dizer? A qualidade do material, da bobina que vai ser aplicada, seja de alumínio ou seja de cobre, vai influenciar provavelmente no aquecimento do condutor. Tá bom? Então, eu devo passar para vocês posteriormente a informação sobre densidade de corrente. Vale salientar que uma boa parte dos transformadores, hoje, né, são construídas com fios de alumínio. Tá? Por que utilizar fios de alumínio? Eu acredito que é muito pela questão do custo. Leva mais em conta eu utilizar fios de alumínio na sua construção do que utilizar fios de cobre. Tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um transformador de distribuição utilizada geralmente nas ruas da grande cidade. Essa imagem eu peguei da internet, tá bom? É uma fotozinha, se você verificar aqui, até a configuração do poste é diferente.
Vamos lá. Como é que eu faço para calcular a seção do condutor? Eu vou precisar de algumas informações, tá bom? Mas para que eu consiga calcular a seção transversal, eu tenho que ter uma informação. Bom, eu quero calcular a seção transversal do enrolamento do primário. Eu quero saber qual é a bitola. Qual a seção transversal dada em milímetros quadrados do primário, eu vou precisar, logicamente, da corrente do primário. Se eu quero a seção transversal do condutor secundário, eu vou precisar da corrente do secundário. Então, são informações que eu preciso ter para que eu consiga chegar ao resultado final. A densidade de corrente, ela é tabelada, tá bom? Então, a densidade de corrente, ela tem uma tabelazinha e ela é dada por ampere por milímetro quadrado. Eu tenho uma tabela, que eu vou mostrar para vocês aqui, que ela já tem um valor fixo, tá? Que ela vai de acordo com a potência do transformador que eu vou construir. Então, um exemplo, se eu tenho um transformador com a potência de 10 a 15 kVA, eu vou ter uma densidade de corrente de 3,2 amperes por milímetro quadrado. Se eu tenho um transformador com a potência de 30 a 45 amperes, eu tenho uma densidade de corrente de 2,9 amperes por milímetros quadrados. Tá bom? Então, eu tenho aqui algumas potências que já são padronizadas, no qual nós utilizamos na construção de um transformador. Beleza? Exemplo. Calcule a seção do condutor das bobinas do primário e das bobinas do secundário de um transformador trifásico de potência nominal igual a 500 kVA. Então, eu quero saber qual é a bitola, qual é a seção dos condutores das bobinas. Isso eu estou falando dos fios, tá bom? Das bobinas do primário e do secundário de um transformador de 500 kVA. A tensão desse primário é de 13.800 volts ou de 3,8 kV, com a tensão no secundário de 380 volts sendo entre fases e 220 volts entre fase neutra, com uma frequência de 60 Hz. Bom, para que eu realize o cálculo, eu preciso das duas informações. Tanto da tensão do primário, que é de 3,8 ou 3.800, quanto de 380 volts sendo entre fases. A de 220 volts, que é a tensão entre fase e neutra, e da frequência eu não vou precisar dessa informação, tá bom? Eu queria que vocês copiassem só essa informação aqui, ó, por gentileza. A potência, lembrando que é S, tá bom? S igual a 500 kVA, que é a potência do transformador. V1, tensão do primário, 3.800 volts, e V2, tensão do secundário de 380 volts. Tá? Eu vou dar aqui 2 minutinhos só para você copiar isso aqui. S igual a 500 kVA, V1 igual a 3.800 volts, V2 igual a 380 volts. Professor, pode bater print, pode? Pode, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Talvez bater o print seja até mais rápido também, mas quem esteja com um caderno em mãos, tá? Eu peço que vocês copiem esse valorzinho aqui. S igual 500 kVA, que é a potência do dito transformador. 3.800 é a tensão do primário. E 380 volts é a tensão do secundário. Tranquilo? Vamos lá. Bom, diante dessas informações, que a potência é de 500 kVA. Oi? Tu pode pedir só mais uma vez aí. Eu sei que a 380 é primário e 380 é secundário. V2 é V2, que é a tensão do secundário. 3.800 é V1, que é a tensão do primário. Na fórmula, professor. E o 500 aqui, o 500? E esse 500 é o S, né? Que é potência aparente. Certo. O 13 é o quê? Beleza, pronto. O 13.800 seria que letra, professor? V1, né? B1. V de V1. Violeta. E a secundária V2. Exatamente. Tá bom? Então é V de volts, né?
V1 3.800, V2 380 volts. E S é apenas uma potência, tá bom? S no caso? Essa é a potência do transformador. É porque na... Professor, diga lá. Na fórmula tá S é igual a I sobre D. Eu estou entendendo. Eu estou pedindo para você fazer exatamente dessa forma, que é para não ter dúvida. Ó, presta atenção. S. Ah, mas eu estou vendo esse S1. Esse S1 é seção transversal. Aquele outro S que eu estou pedindo é o S da potência aparente. Tá bom? Não tem nem S1 nem S2. Tá bom? Que é a potência aparente. S, potência aparente dada em volt e ampere. Como o transformador de kilovolt e ampere. Bom, beleza. Tendo essas informações, eu vou primeiro passo, eu vou ter que localizar o valor da densidade da corrente. Esse transformador é um transformador de 500 kVA. Se é um transformador de 500, eu verifico aqui na tabela da densidade. Aqui é a potência e aqui é a densidade, tá bom? Bom, com transformadores entre 150 kVA e 500 kVA, a densidade da corrente é de 2,6 amperes por milímetro quadrado. Então, eu já tenho uma informação, que é a densidade da corrente. Beleza. Esse 2,6, voltando de novo. Então, você vai colocar D maiúsculo igual a 2,6. Essa informação que eu já tenho, olha. Então, eu preciso de mais informações. Então, já anotei a potência de 500 kVA. Eu já anotei a tensão do primário de 3.800, que é V1. Anotei V2, que é a tensão do secundário de 380 volts. E anotei a letra D, que é de 2,6 amperes por milímetro quadrado. Pronto. Então, eu estou guardando a informação, tá? Conselho que eu dou para vocês, de quem tem experiência. Quando a gente vai realizar um cálculo matemático, a gente pega todos esses dados e coloca ao lado. Aqui no caderninho eu coloco aqui ao lado. D igual a 2,6. S igual a 500 kVA. V1 igual a 13,8 kV ou 3.800 volts. V2 igual a 380. Pronto, com essas informações, fica fácil da gente conseguir alocar cada grandeza em seu lugar. Show de bola. Então, já fiz o primeiro passo. Segundo passo, eu vou ter que calcular a corrente do primário e eu vou ter que calcular a corrente do meu secundário. Então, eu não tenho essas informações. A informação que eu tenho é a potência do transformador, eu tenho a tensão do primário, eu tenho a tensão do secundário, eu tenho a densidade. Mas eu não tenho a corrente. Como é que eu faço para calcular a corrente no meu primário? Simples assim. Aqui tem uma letra P, pessoal, mas o P é de potência ativa, tá bom? Que é dado em watts. Mas não tem problema não, a gente vai considerar sendo a potência. Bom, se a corrente vai ser igual a potência dividido por raiz de 3, porque se trata de uma máquina trifásica, vezes a tensão nominal, eu tenho que calcular a corrente do primário e a corrente do secundário. Essa potência que eu tenho na parte de cima, pessoal, não vai mudar. A potência vai ser a mesma. A potência vai ser a mesma. O que vai mudar? Se eu quero a corrente do primário, que é I1, a tensão que eu vou colocar aqui é a tensão V1, que é a tensão do primário. Se eu quero a corrente do secundário I2, a tensão que eu vou colocar aqui vai ser V2. Calculando primeiro a corrente do primário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a potência. Vocês podem anotar essa parte aqui, olha. Você vai colocar aqui a potência. Que potência é essa? Mas lá não é 500 kVA. O lance é porque eu passei aqui para volt-ampere. Como é que eu faço a transformação de kilovolt-ampere para ampere? Para volt-ampere. Eu pego esses 500 e realizo a multiplicação por 1000. 500 multiplicado por 1000, eu tenho 500 mil. Então, aqui eu tenho 500 mil. É o K de quilo, né? Tá? É o K de quilo, né? Dividido por raiz de 3 vezes a tensão do primário. Qual a tensão do primário? 13.800. Lá na fórmula, enquanto eu vou falando, vocês podem copiar, tá? Essa parte aqui de baixo. Na fórmula lá, eu coloquei a tensão do primário de 3.800 volts. Mas, caso tivesse 13,8 kV, você poderia deixar essa parte de baixo, da parte de cima, de 500 kVA. Quando a gente vai realizar uma divisão, pessoal, eu não posso misturar múltiplos nem submúltiplos.
Se aqui na parte de cima eu tenho volt-ampere, que é a unidade de potência aparente, na parte de baixo eu vou deixar em volts, que é a unidade de tensão. Se na parte de cima tivesse 500 kVA, na parte de baixo, obrigatoriamente, eu teria que colocar kilovolts. Então, teria que deixar também quilo. Tá bom? Então, eu deixei aqui 500.000 dividido por raiz de 3 vezes 3.800. Vale lembrar, pessoal, o seguinte. Quando a gente vai fazer uma divisão, depois que você colocar esse valorzinho de 500.000 e apertou o botãozinho dividido, você tem que abrir o parêntese, colocar esse valor, fechar o parêntese e apertar igual. Não coloque 500.000, divida direto por raiz de 3. Primeiro, depois que você dividiu, abre o raiz de 3, coloque, abre o parêntese, coloque raiz de 3 vezes 3.800, fecha o parêntese e aperte igual. Tá bom? Teve aqui alguém que falou alguma coisa. Ei, professor, dá só, você pode dar só uma voltinha no primeiro passo aí, só para mim tirar um print aqui? Show? Pode deixar. Volta agora. Isso aqui? Isso, aí mesmo, é. Já foi? Ok. É isso aí mesmo. Pronto, já foi, né? Estou colocando no grupo. Eu. 2,6. Beleza. Pronto, aí o segundo passo. Eu vou calcular a corrente do primário. Essa fórmula ela é única, tá? Se eu vou procurar o I2, vou ter que utilizar V2. Como eu calculei primeiro a corrente do primário, fiz esse cálculo. Vamos lá, qual foi o meu resultado? O meu resultado foi 20,92 ou 20,9. Tá? Fazendo o cálculo, eu acredito que dá 20,918 alguma coisa. Simplesmente eu só fiz arredondar. Vocês não se preocupem na atividade em querer arredondar valor, deixar 2 casas, 3 casas, não. Vocês podem ficar à vontade. Se deixar 20,9 está certo, 20,91 está certo, 20,92 está certo. Tá bom? Então, foi 500, que foi a potência, dividido, abri o parênteses, coloquei raiz de 3 vezes 3.800, eu tive o valor de 20,92. Então, eu já tenho essa informação que a corrente do primário desse transformador de 500 kVA vai ser de 20,92 amperes. Beleza? Show! Próximo passo vai ser calcular agora a corrente do secundário. Eu quero que vocês anotem. Já tem o resultado aqui, ó. 500.000, que é a mesma potência, tá bom? Dividido por raiz de 3, só que como eu quero a corrente do secundário, a tensão vai ser a tensão do secundário, cujo valor tem de 759,67 amperes. Por gentileza, um tempinho para vocês anotarem. Já tenho mais 2 informações que vai ser acrescentada com aquelas outras. A primeira informação que eu tive foi a potência do transformador de 500 kVA, tensão do primário V1 de 380 volts, V2 tensão do secundário 380 volts, 2,6, né, que é a densidade da corrente, que é utilizado lá como padrão, que é a letra D, corrente do primário de 20,92 e a corrente do secundário de 759,67. Aí você imagina assim, é interessante que a tensão do secundário é uma tensão bem menor do que a tensão do primário, mas a corrente é muito maior. Conforme eu tinha dito para vocês, a tensão e a corrente são inversamente proporcionais ao mesmo valor de potência. Quanto maior a tensão, menor a corrente, né? Exatamente. Mantendo a potência constante, né? Dúvidas até então? Beleza? De antemão, galera da 41, eu tô tirando foto aqui e colocando no grupo agora. Quem olhar vai ver. Beleza, então pronto, eu já tenho essas informações. Com essas informações, eu já posso fazer a aplicação da questão em si, tá? Terceiro passo, vai ser calcular as seções dos condutores, ou seja, seção transversal do condutor utilizando a fórmula inicial. A fórmula inicial, conforme nós vimos, vai ser seção transversal,
Aqui é o valor da densidade e aqui é o valor da corrente. Tá bom? Então, a seção transversal do primário, que é o S1, vai ser esse 20,92. Esse 20,92, pessoal, é a corrente que eu encontrei. É o áudio. Viu, pessoal? A corrente que eu encontrei no meu primário. Um instante aqui. Tá bom? Então, pronto. S1, seção transversal do primário, vai ser a corrente do primário dividido pela densidade. Se você realizar essa divisão, você encontrou esse valor de 8,04 milímetros quadrados. Eu não tenho no mercado um fio que tem essa bitola de 8,04 milímetros quadrados. Então, eu vou procurar a seção transversal padrão, mais próxima sendo igual ou maior do que ela. Então, qual é a bitola que eu tenho depois de 8,04 milímetros quadrados? Eu tenho 10 milímetros quadrados. Então, eu já sei que o fio que eu vou utilizar é um fio de 10 milímetros quadrados. Tá? O fio condutor que vai ser utilizado dentro do transformador. Então, eu já tenho essa informação. Para que eu calcule agora a seção transversal do meu secundário, eu já tenho também essa informação, que a densidade vai ser a mesma e a corrente a ser utilizada foi aquela corrente que nós encontramos. Tá bom? Então, copiem essa parte aí. Dá só um minutinho para vocês copiarem essa parte aí. Professor, a densidade na segunda, no S2 é 2,6, continua? 2,6, ela não vai mudar, não. A densidade vai ser a mesma. Certo? No caso, só mudaria se passasse de 500, né? Ou diminuísse 150, né? Vai ser equivalente à potência, né? É 150 a 500, né? 2,6, segundo a tabela. Vai ser equivalente à potência que nós temos. Só um instante aqui. Isso é para medir, para você encontrar a bitola do cabo da bobina, né? Vai ser a bitola do fio utilizado na construção da bobina interna, né? Do transformador interno. Do transformador. Vamos lá, passando para outra seção. No caso, a seção do secundário, eu adquiri a corrente no meu secundário, olha aqui, ó. Eu adquiri a corrente no secundário, eu adquiri a densidade, que a densidade vai ser a mesma, tá bom? Se você realizar essa divisão, você vai obter esse valorzinho aqui, ó, bem singelo, de 292,18 milímetros quadrados. Qual é a próxima bitola que eu vou utilizar? Depois de 292, 300 milímetros quadrados, que é a seção transversal. Então, a do meu lado secundário vai ser um fio que eu vou utilizar, provavelmente, pessoal, para essa bitola, como é uma bitola bem significativa, então geralmente vai ser uma barra de cobre ou uma barra de alumínio, tá? Dado várias voltas nesse transformador. Então, como é um valorzinho até razoável de bitola, né? Isso lógico. Para passar uma corrente de 759,67 é uma corrente bem bacana, né? Então eu tenho que utilizar uma bitola também bem considerável. A bitola que nós vamos utilizar nesse caso vai ser de 300 milímetros quadrados. Então, qual foi a primeira coisa que fizemos? Preenchemos os dados, peguei o valor da potência, peguei o valor da potência do transformador, tensão do primário, tensão do secundário. Através daquela forma, eu encontrei a corrente do primário, encontrei a corrente do secundário, e com essas informações em mãos, eu consegui calcular a seção transversal, tanto do primário, quanto a seção transversal do secundário. Beleza? Tem, então, alguma dúvida, meus amigos? Professor, Oi? quanto à condutibilidade do material, esse cálculo vale para cobre e alumínio ou é específico para cobre? Para cobre é uma tabela, para alumínio geralmente é outra. Por quê?
porque a resistividade do material é diferente de um em relação ao outro, né? Por exemplo, Uhum. a do cobre, a resistividade do cobre é menor do que a do alumínio. É de 0,017 ohms milímetros quadrados por metro. Isso estou falando do cobre. O do alumínio já é um pouquinho maior, é de 0,028 ohms milímetros quadrados por metro. Então, isso, logicamente, vai fazer diferença na densidade. Tá bom? Então, e esses cálculos são para que tipo de material? São levados para alumínio. Para alumínio. Estou copiando tudo isso aqui. Professor, Oi. essa tabela de densidade de corrente é uma norma? É padrão. A gente consegue na norma? Então, pode conseguir na norma. Agora, eu não tenho ela em mãos, assim, para te dar, porque eu consegui de livros didáticos, né? Mas eu posso ver se eu consigo essas tabelas para ti. Tá certo? Ok, valeu, professor. Eu posso conseguir sem nenhum problema. É porque eu geralmente eu pego de livros, né? Livros acadêmicos, aí já tem o valor padrão. Mas vem de norma, porque, vamos dar um exemplo. Por que eu te digo que um cabo de 2,5 ele suporta 24 amperes, se eu for utilizar embutido na alvenaria, um eletroduto de seção circular? Porque a norma da ABNT, NBR 5410, ela me garante isso. Então, na 5410, eu tenho uma série de tabelas que corresponde a um valor de corrente admissível para cada tipo de bitola. Beleza? Beleza, professor. Show. Essa tabela fácil, professor, dos cabos? Eu posso conseguir, viu? Eu posso conseguir. Não tem nenhum problema. Vamos lá. Para calcular agora o número de espiras. Bom, eu já sei a seção transversal, mas quantas espiras vão ser? Ou seja, quantas voltas eu vou dar? Para calcular o número de espiras, tanto no primário quanto no secundário, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Agora, eu quero só que vocês... Faltam 8 minutos, mas dá tempo vocês copiarem essa expressão ou então bater um print. A fórmula já é um pouquinho diferenciada, tá? Essa formulazinha simples aqui, tá? Não é difícil. Para você calcular o número de espiras, eu estou vendo aqui N1, mas esse N1 é número de espiras da bobina primária. Caso eu deseje fazer da bobina secundária, eu vou seguir o mesmo critério. Na verdade, para encontrar o número de espiras do secundário, eu acho até bem mais fácil. Eu vou passar uma maneira, um atalhozinho para a gente conseguir esse resultado. Então, N1, número de espiras da bobina primária ou do primário, vai ser igual a um valor fixo, que é 10 elevado à oitava, vezes esse V1, que é a tensão do primário, tensão do circuito primário, dividido por um valor também que é fixo, tá bom? Isso vai ser dado devido ao ângulo utilizado, então já é valor fixo. Tanto esse 10 à oitava como esse 4,44, vezes a indução máxima do ferro, que é dado em Gauss, cujo valor em média se pode adotar igual a... vamos lá. Qual transformador que eu vou fazer? Qual transformador que eu vou trabalhar? Para saber qual o número de espiras que eu vou trabalhar. Se for um transformador de distribuição, eu já tenho um valorzinho fixo de 11.000 Gauss. Se porventura o transformador que eu vou utilizar é um transformador de potência, certo? Já utilizado em subestações de grande porte, então eu vou ter como valor 15.000 Gauss. Esse Professor, o que é que significa esse Gauss? Oi? O que é que significa esse Gauss? Vai ser a indução do ferro, tá? Essa indução, onde é que eu vou conseguir? São valores já fixos, tá? Dados matemáticos que vai depender do tipo de transformador que eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu estou trabalhando diante de uma máquina que trabalha num sistema de eletromagnetismo. Tá bom? A seção quadrática do núcleo de ferro é em centímetros quadrados. Daqui a seção chamada SM. Eu vou explicar sobre isso, que a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Vai ficar bem fácil da gente conseguir desenrolar essa fórmula aqui. Eu só peço que vocês copiem essa fórmula aqui, ou então bate um print, que a gente vai fazer um exemplo de acordo com aquele mesmo critério daquele transformador de 500 kVA. É bom que a gente aproveite até o mesmo transformador para fazer esse exemplo. Tá bom?
Dá 2 minutinhos aí, só para vocês copiarem. Beleza? Já foi? Vamos nós. Só um instante, professor. Só termina de copiar aqui, só um instante. Pronto, viu? Terminei já. Beleza. Aí vamos lá. Seguindo esse passo, vamos fazer esse exemplo aqui, olha. Calcular o número de espiras do primário, número de espiras do secundário. Eu já sei com a seção transversal. Só preciso saber com quantas espiras eu vou utilizar. Do exemplo anterior, sabendo-se que a seção do núcleo magnético é de 302 centímetros quadrados. Tá bom, mas que dado é esse que eu vou utilizar? Eu vou voltar aqui, olha. É justamente esse SM, que é a seção quadrática. Seção do núcleo, tá? Seção quadrática do núcleo. Então, você vai anotar 302 centímetros quadrados. Coloque lá. SM igual a 302 centímetros quadrados. Qual transformador? É o mesmo transformador que nós fizemos agora. Transformador de 500 kVA, com tensão de 13.800 no primário, ou seja, V1 no primário, e V2, uma tensão de 380 volts. Tá bom? Então, repetindo, SM, que é essa seção quadrática, 302 centímetros quadrados, V1, 3.800, V2, 380, S, que é a potência de 500 kVA, e 1, que é a corrente do primário de 20, alguma coisa, 20,92, eu acho, não me lembro de cabeça aqui, e o I2, que é a corrente secundária de 759, alguma coisa. Então, eu já tenho essas informações. Além dessas informações, eu tenho esse SM, que é essa seção do núcleo, de 302 centímetros quadrados. Professor, e o que seria o F? Oi? O que seria o F na fórmula? Show! Esse F seria o quê? A frequência. Aqui. Então, qual é a frequência que eu vou trabalhar? A nossa, logicamente, de 60 Hz. Ah, detalhe, rapidinho, antes que caia aqui a conexão. Para quem não sabe, pessoal, o Brasil já trabalhou com 50 Hz. Então, nós começamos, com relação à transmissão de eletricidade, já começamos com 50 Hz. Em década de 60 para 70, é que nós passamos para 60 Hz. Nós trabalhávamos com 50. No começo da transmissão, nós trabalhávamos com 50 Hz. E da década de 60, 70 mais precisamente, nós passamos para 60 Hz. Existem alguns países que trabalham com 50 Hz, né? Paraguai, Uruguai, aqueles países que estão ali no beicinho lá da América do Sul, né? Do nosso país. Beleza? Show! Continuando, pessoal. O cálculo que nós iremos fazer, eu já tenho essas informações aqui em mãos, tá? Um instante aqui. Eu já tenho todas as informações importantíssimas que eu tenho em mãos, tá bom? Agora eu vou fazer o cálculo, beleza? Até aqui eu acho que ficou tranquilo, né? Tem mais alguém copiando essa parte? Eu acho que não, né? Tem, estou copiando, só um pouquinho. Me deu o sinal, tá? Para concluir.
lembrando que copiar é bom que você está armazenando também na mente. Tranquilo. Mas de antemão na 41 eu estou tirando as fotos e postando no grupo já de imediato. Beleza. Pronto, professor. Pronto, já copiei, viu? Pronto, beleza. Então vamos lá. Utilizando da fórmula, então eu tenho aqui já algumas informações, né? Eu quero saber o número de espíritos do primário. Bom, como naquele caso que eu citei é um transformador de potência, tá? Então eu já vou ter esse valorzinho fixo aqui de 15.000 Gauss, que é justamente da parte lá da indução. Beleza. Então esse é o valor fixo que eu vou ter, que é um transformador de potência. 10 elevado à oitava é um valor fixo que tem na fórmula. 4,44 é um valor fixo que tem na fórmula. Tá? Essa seção nós já falamos, né? Voltando aqui, olha. Que é do núcleo, 302 centímetros quadrados. Que vai ser aplicado aqui, né? Frequência, no caso, é uma frequência de 60 Hz. A tensão primária é uma tensão de 13.800 volts. Fazendo todos esses cálculos e pegando todas essas informações e colocando na equação, então vamos lá. Eu tenho 1.143 espiras. Então, 10 elevado à oitava vezes a minha tensão no meu primário, porque como eu estou querendo o número de espiras do primário, logicamente é a tensão do primário. 4,44, que é um valor fixo. 15.000, né? Por se tratar de um transformador de potência. 302, que é a parte lá da indução lá que eu citei para vocês. E o 60, que é o 60 Hz. Quando você for fazer o cálculo na calculadora, deixa eu dar a dica para vocês. Tem um botãozinho, acho que fica ao contrário da tela aqui para vocês. Mas na calculadora científica, eu tenho como elevar qualquer valor. Quando eu vou elevar, você vai clicar o 10, né? Que no caso é a base. E o elevado tem um símbolozinho aqui, olha, que é como se fosse tipo um chapéuzinho, olha. Não sei se dá para vocês notarem. Esse chapéuzinho, ele vai representar o expoente. Então, quando você for fazer esse cálculo, você vai apertar esse chapéuzinho, ele vai aparecer aqui na tela, olha. Então fica 10 elevado e você vai apertar o 8. Então fica sendo 10 elevado a 8. Professor, Você vai ter esse resultado aqui. Opa, diga lá. a janela científica do computador, não estou vendo esse chapéuzinho não. A do computador? É. A do computador, eu acho que ela é configurada de outro jeito. Explica de novo aí. Até a mesma raiz quadrada. A calculadora científica desse modelo assim, olha, parecido com esse aqui, olha. Geralmente o da Cássio, ou então até os importados que tem essa configuração parecida, para você levar um valor, esse 10 aqui vai representar a base e esse 8 vai ser o expoente. Para que eu coloque esse 8 na parte do expoente, depois que você colocou o 10, você vai verificar esse símbolo aqui, olha, esse chapéuzinho aqui, olha, parece um acento circunflexo. Ele vai representar o expoente. Só que vai ter calculadores científicos que vai ter outra representação. Vai ter tipo um X elevado a Y, mais ou menos assim. No computador tem EXP, de expoente. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha na calculadora. Beleza, valeu aí quem falou aí. Agora eu vi. Deu certo, professor, deu certo. Só um instante. Só um instantezinho aqui. Tá falando da calculadora do notebook, é? É XP, galera. Exibir científica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Dá 1 milhão, é? Dá para ver a calculadora? Tá. Pronto, olha. Então aqui, por exemplo, esse X é o X elevado a 2, né? Se eu quero colocar um valor ao quadrado, por exemplo, é 2 elevado ao quadrado. Então, ele já dá aqui como resultado.
Se eu quero colocar um valor maior que esse, eu acredito que seja esse aqui, olha. Deixa eu ver aqui. 2 elevado... É, isso aí, ó, aparece o chapeuzinho. 2 elevado ao cubo. Então, tem como resultado 8. Então, quando eu quero elevar um valor para a calculadora do computador, então você vai colocar, por exemplo, 10, né? No caso aqui, elevado a 8, tá bom? Aí você continua. Vezes 3.800 dividido. Aí você vai ter que abrir o parênteses, tá? É obrigado você abrir o parênteses. Eu preciso... Só um instante aqui. Eu preciso abrir o parênteses, porque senão ele vai dar uma divergência de resultado. Então, 10 elevado a 8 vezes 3.800. Lembrando, você não vai botar ponto aqui, tá? Não é 13.800, porque caso você decida colocar 13.800, ele vai entender como 13.8. Porque o zero... Então, esse parênteses é no 10 elevado a 8, aí fecha parênteses? Não, vezes não. Você vai colocar 10 elevado a 8 vezes 3.800 dividido. Depois do dividido, aí você abre o parênteses aqui, aí coloca 4,44 vezes 15.000 vezes 302 vezes 60. Professor, nessa multiplicação aí, o parênteses tem que ser no começo e no fim, né? O parênteses, né? Para poder a calculadora fazer a multiplicação, né? A parte de baixo aqui. Aí mesmo. A parte de cima você não precisa colocar, não, tá? Então coloca 10 elevado a 8 vezes 3.800, né? Dividido. Aí você vai abrir o parênteses, 4,44. Detalhe, na calculadora é 4,44, tá bom? Não é 4,44. 4,44 vezes 15.000 vezes 302 vezes 60. Aí você fecha o parênteses e aperta igual. Aí ele vai dar 1.143 ponto alguma coisa ou vírgula alguma coisa. Vou considerar só esse valorzinho mesmo, 1.143. Então, no caso é 4.44, né, na calculadora? Exato, 4.44. Você não usa vírgula em calculadora científica. Por quê? Porque fica aquela confusão. É 4,44 é 4.44. Na calculadora, nós trabalhamos com ponto, não com vírgula. Só aguardando aí vocês copiarem ou baterem o print, tá bom? Aí eu vou passar, nesse caso, o velho pulo do gato, que é o número de espiras do secundário. Eu posso fazer, pessoal, olha aqui, olha, como eu já tenho a tensão primária, eu já tenho a tensão do secundário, eu já tenho o número de espiras do primário, através daquela relação de transformação que nós fizemos anteriormente, em algumas aulas anteriores, eu posso encontrar também o N2. Mas eu posso encontrar também o N2 fazendo esse mesmo procedimento. Qual? 10 elevado a 8 vezes 380, que é a tensão do secundário, dividido por 4,44, vezes 15.000, vezes 302, vezes 60. Qual a única coisa que você vai mudar? É que no lugar do 13.800, você vai colocar o 380. Mas você pode fazer de uma maneira até bem mais simples. Eu posso mudar aqui o slide? Por mim, Pessoal, pode. só tirando uma dúvida aqui, o que é o BM aqui, hein? Transformador de potência, BM... Peraí, só um instante aqui, só um instante. Eu não acertei fazendo essa calculadora aqui não, mas deixa para lá, siga adiante, eu vou aprender Deixa depois. pra lá, eu vou lhe passar a orientação depois, viu? Beleza. Na verdade, eu preciso lhe passar essa orientação, porque você vai precisar dessa informação, tá bom? Tá, porque eu não tenho a calculadora aqui científica em mãos, eu estou usando a do computador. Ela é um pouco diferente mesmo. Eu vou... Por exemplo, eu não tenho ponto, eu só tenho vírgula. Na minha só está aparecendo isso. Na calculadora científica? Do meu computador só está aparecendo vírgula. Eu estou vendo aqui... É porque assim, eu nunca calculei com calculadora científica do computador. Eu estou verificando agora aqui que ele realmente tem uma vírgula. Deixa eu ver aqui. Professor, essas calculadoras do aplicativo da Play Store científica dá certo também? Dá. Pronto, eu verifiquei aqui, olha, que na calculadora científica do computador,
a vírgula ela vai valer como se fosse o ponto, tá? Mas no meu resultado deu 1 milhão, não sei o que, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, quando for amanhã eu vou fazer um vídeo só como a gente vai utilizar os cálculos na calculadora do Windows, tá bom? Beleza. Vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo que eu acho que é até mais interessante. Aí eu explico como é que a gente faz bem detalhadamente. Voltando para cá, deixa eu ver. Alguém me fez uma pergunta aqui e eu acabei interrompendo. Foi eu, Moisés. Eu perguntei só, eu quero o BM, eu acabei não me atentando aqui. Aqui, né? Aí nós temos aí. Por ser transformador de potência, aí tem. Aqui é, no caso, a indução do núcleo, né? É a parte do núcleo. Deixa eu voltar aqui. Tá falando do 302? Ou tá falando desse aqui? Resolução. Aí, por ser transformador de potência, barra aí BM. O que é esse BM? Eu não... Ah, sim. BM, perdão. Vamos lá, só voltando de novo. Eu gosto de ficar voltando aqui porque você fica pronto. Pronto, aqui, ó. Indução máxima. A única coisa que vai mudar aqui da fórmula, a única coisa que vai mudar da fórmula aqui é a tensão aplicada, porque se eu preciso agora da número de espiras do primário, eu vou precisar da tensão do primário, ou o número de espiras do secundário. A frequência não vai mudar, vai ser a mesma. A seção do núcleo ela vai ser a mesma, tá? Se eu digo para você que vai ser um valor X, você vai utilizar para as duas situações, e aqui vai ser a indução, tá? Indução do ferro, que vai mudar de situação para situação. Qual? Transformador de distribuição, 11.000 gaus. Transformador de potência, 15.000 gaus. Só tem como explicar essa parte de indução, aí eu teria que tirar uma aula só para explicar sobre a indução do ferro, tá? E eu acredito que o tempo não permite, mas eu posso separar um exercício, alguma aula extra para falar sobre isso. Tá? Obrigado. Esse valor é um valor fixo, beleza. Indução, seção quadrática, o valor que vai ser modificado vai ser tensão e número de espiras. Beleza. Então já tenho 1.143 espiras. Eu quero agora o número de espiras do secundário. Olha aqui, o velho pulo do gato. Eu poderia utilizar aqui, pessoal, essa mesma forma aqui. Mesma forma. Com a diferença que eu ia utilizar aqui 380. Para eu não ter esse trabalho todo, eu faço o cálculo da relação de transformação. Eu tinha dito nas aulas anteriores que alfa é igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre 1. Então, quando eu tenho essas informações, como é uma relação de transformação, eu consigo encontrar qualquer um desses outros valores. Nesse caso aqui, olha, eu já tenho, analise, eu já tenho a tensão primária, que é de 13.800, eu já tenho a tensão secundária, que é de 380, eu já tenho o número de espiras do primário, que é de 1.143. O que eu faço agora? Para que eu encontre o N2, eu faço ele em X. Então, N2, como vai passar para a igualdade, né, para o outro lado, eu vou multiplicar agora 1.143 vezes 380 e vou dividir por 13.800. Repetindo, como o valor que eu quero é esse valor aqui, então esse valor vem para cá, multiplico esse valorzinho de 1.143 com 380 e divido por 13.800. Se você fizer esse cálculo, você vai adquirir 32 espiras, não é nem 32, é 31 ponto alguma coisa. 1.143 vezes 380 dividido por 13.800. Dá 31,47. Eu arredondei para 32 espiras. Tá? Bom, eu quero fazer mediante aquela outra forma. Dá certo? Dá certo também. Só que assim, eu acho um trabalho desnecessário, né? Tendo em vista que eu já tenho as tensões, tanto do primário quanto do secundário, eu já tenho o número de espiras do primário e consigo encontrar esse resultado. Tá? Por gentileza, copiem essa parte aí. Se você fizer daquele outro método anterior, você vai encontrar o mesmo resultado, tá? 31 contra alguma coisa. Professor. Oi? E o tamanho da espira? Oi? O tamanho da espira.
Não é tamanho, é a bitola, né? A seção transversal que nós já fizemos. Eu tenho a bitola, mas eu tenho também o tamanho dela, que ela vai dar a volta, né, no núcleo. O tamanho o quê? O tamanho da espira. Pois Por é, exemplo, a espira não são voltas? Espera aí, só um minuto. isso, mas que tamanho é essa volta? Qual é o raio da volta? Um instante. Pronto. Qual vai ser o raio dela? Quando os fabricantes irão determinar uma potência daquele transformador, o tamanho do tanque, a quantidade de espiras, eles vão ter já um molde já pronto para determinada potência. Olha, o molde para esse transformador de 225 kVA vai ser esse. Para 300 kVA vai ser esse aqui. Então já existe um molde já pronto, de acordo com uma determinada potência. Por que eu não passei aqui? Porque acaba por ficando cálculo demais, entendeu? Então, como eles são cálculos detalhados, então eu só peguei esses pontos mais específicos. Beleza, o motivo da minha pergunta é porque essa bitola aí é de 300 milímetros. Então, para você dar uma volta numa barra de 300 milímetros, tem que ter um espaço considerável. E sem falar, olha, tem um detalhe interessante. Esse número de espiras, vocês estão vendo assim, uma quantidade pequena, mínima, né? De voltas. Mas leve em consideração que como a seção transversal ela vai ser de 300 milímetros quadrados, então não vai ser nem um fio, vai ser uma barra. Então, geralmente, para o circuito secundário desse transformador de potência, eles utilizam não fios, utilizam barras, ou de alumínio ou de cobre, para essa situação. Show? Posso mudar? Certo, professor. É isso aí também que eu estava aqui imaginando. Essas espiras vai ser feito com cabo de 300 milímetros, né? Então, para fazer uma circunferência, é um negócio meio que... Geralmente os fabricantes utilizam barras mesmo, tá? Barra. Agora sim, agora clareou aqui minha mente. Tá? Certo, obrigado aí. Eles devem fazer uma equivalência, né, da barra para o cabo. E também no tanque, né? Também ainda tem isso, tá? Aí vamos lá. Pessoal, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu queria que vocês fizessem o cálculo aqui. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Só que no lugar de 500 kVA, nós vamos utilizar 112,5. A única coisa que vai mudar, a potência, que vai ser o S. O V1 vai ser 3.800. O V2 vai ser 380. Tá? Eu vou precisar, então, agora calcular as duas correntes. A seção do núcleo magnético agora vai ser de 120 centímetros quadrados. Então, nesse primeiro momento, nós vamos nos preocupar apenas em calcular as duas correntes do primário e do secundário, para a gente calcular a seção do primário e a seção do secundário. Tá? Número de espiras a gente deixa para depois. Que é justamente para não misturar muita coisa. Vamos calcular primeiro as duas correntes, primário e secundário. Vamos calcular a seção do primário e a seção do secundário, tá? Eu vou dar aqui uns 5 minutinhos aqui para vocês tentarem fazer, tá? Que eu vou fazer aqui também, que eu não tenho o resultado. Eu vou fazer e a gente apresenta o resultado, tá bom? 5 minutos.
Só uma informação, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês. A densidade a gente tem que olhar lá na tabela, e a densidade para esse transformador de 112,5 é de 2,8, tá? Então, a densidade para essa questão é de 2,8 ampere por milímetro quadrado. Tá? Informação que eu esqueci de passar. Que o exemplo anterior, com uma potência de 500 kVA, o valor da densidade era diferente. Tá bom? Pronto, pessoal? Beleza? Claro. Quando você encontrar a corrente do primário e a corrente do secundário, tá? A corrente do primário, vou logo adiantando. A corrente do primário deu 4,7 ou 4,70. A corrente do secundário deu 170,92, tá? Você vai utilizar o mesmo critério, com a diferença que você vai utilizar agora 112,5 kVA. Depois que eu fiz esse procedimento, eu vou calcular a seção do primário e a seção do secundário. A seção do primário, como é que você vai calcular? Você vai pegar esse 4,70, que é a corrente do primário, e vai dividir pela intensidade, que é de 2,8. Tá? Para calcular a seção do secundário, você vai dividir o 170,92, que é a corrente do secundário, por 2,8, que é a densidade. Tá bom? Adquirindo esses valores, que eu fiz agora, a seção do primário deu 1,67 milímetros quadrados, quer dizer, deu uma bitolazinha bem pequena, né? Aí eu verifico qual seria o valor comercial mais próximo desse valor. Então, um de 2,5 resolveria o problema. No caso da segunda seção, que deu 61,04, a bitola mais próxima
será a de 75 milímetros quadrados. Tá? Beleza pura? Show? Professor, deu conta aí a segunda sessão? Sessão 2? 61.04. A primeira deu quanto? Corrente? Bateu aqui, então. Tá falando da corrente ou da seção? Da A corrente. corrente do secundário, só deu quanto? A corrente do primário deu 4,70 amperes e a corrente do secundário deu 170,92. O meu deu Professor, eu acertei Porque aqui. cortou. Quanto foi que deu a corrente do secundário? 170,92. Ah, beleza, valeu. Professor, eu acertei aqui. Pode botar um 10 aí pra mim, viu? Eu não acertei, não. Você tirou 10, neguinho. Eu botei Tirei aqui 10, ó. 112.500. Beleza? Aí vamos lá. Com relação a espiras, eu não fiz espiras agora, tá? Mas você poderia seguir no mesmo regime, no mesmo critério, tá? Para fazer só um instante aqui. Para fazer o cálculo, eu vou deixar para vocês fazerem o cálculo depois do número de espiras, tá? Tanto do primário quanto do número de espiras do secundário.